me glorifica, me ilumina, Senhor. Lava-me no sangue do Senhor Jesus Cristo. Lava-me no sangue do Teu Filho, Pai. E falar diante de Deus, se eu tenho algum pecado, se eu pequei, ou até por não... Às vezes nós pecamos por omissão. Às vezes o nosso pecado é omissão. Não é que fizemos nada contra alguém, mas existia um bem que você poderia fazer, você prestar um socorro, você prestar uma ajuda, e você não percebeu, fez vistas grossas, e simplesmente não entendeu que era o momento de você agir. E era você que devia agir naquela situação. Ajudar alguém, emprestar a alguém. Nós temos por mandamento emprestar. Aliás, nós temos por mandamento dar a quem nos pede emprestado. A Bíblia diz claro, a quem te pede emprestado, a pessoa deve dar. O cristão deve dar aquilo que a pessoa lhe pede emprestado. Claro, você tendo em suas mãos o poder de fazer, não é emprestar o que você não pode, não é isso. Tendo em suas mãos, tendo em você condições de ajudar, você não pode se omitir, não pode fazer vistas grossas. Eu estou falando esses detalhes, gente, para a gente saber que às vezes nós pecamos sem perceber, simplesmente por sermos negligentes, simplesmente porque às vezes achamos que aquilo não nos compete, certo? Às vezes a gente vê briga, confusão, e a gente nos omitimos de separar aquela briga. E talvez você seja a única pessoa que possa separar essa briga. Porque às vezes não tem outra pessoa que possa evitar uma tragédia. E porque você se omitiu, Deus não conseguiu achar um outro filho dele para agir, para mover a separar aquela situação de briga, aquela situação de contenda. Então a omissão ela torna-se um pecado, e talvez um pecado de dimensões até, a depender da situação, de dimensões até grandes. Mas devemos sim pedir perdão a Deus por pensamentos, por ambições que às vezes são de aspecto alheio, portanto não devemos ter ambições com coisas alheias, e às vezes passa pensamentos e a gente às vezes até fica degustando aquele pensamento. Isso já se configura um pecado, que não foi consumado, mas houve uma cogitação. Bem, meus amigos, pedir perdão a Deus é algo que devemos fazer todos os dias, e nos qualificar justamente na hora da oração. No momento em que você for entrar na intercessão por determinada causa, pedir a Deus para nos lavar com seu sangue. Através do sangue de Jesus Cristo nós somos remidos, nós somos limpos. As nossas vestes, elas podem ser vermelhas como carmesim ou negras como silício. Lá no livro diz assim, que se tornarão brancas como uma branca neve, se tornarão alvos como a neve e brancos como a branca lã. E, se não me engano, é no livro de Isaías 58. Isto, ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim ou negros como silício, se tornarão alvos como a neve e brancos como a branca lã. Não tenho bem certeza, mas parece que é no livro de Isaías, capítulo 58. Eu vou conferir para poder confirmar para vocês. Mas veja bem, gente, aí então devemos entrar em oração. Existem 3 situações de peso, de quilate ou punch. É um termo que a gente usa no boxe quando o soco tem a sua potência. Então, poder de punch é o poder de nocautear, de machucar de maneira contundente o adversário. Poder de punch é algo que atinge o alvo com objetividade e força suficiente para nocautear, para produzir uma condição de superarmos o adversário.
Bom, tem 3 formas da sua oração se tornar efetiva e forte. É através da unção, através da consagração. Tem pessoas que ela tem uma harmonia tão grande com Deus, ela está tão próxima do Senhor. Aí eu dou um exemplo assim de homens como o apóstolo São Paulo, na sua fase em que ele era evangelista, na parte em que ele era missionário, não? Que o Paulo tem duas fases, né? A fase que ele era perseguidor de cristãos e a fase que ele se tornou um missionário, que ele se tornou um apóstolo. De 36 anos foi o tempo que durou o seu ministério. Então o apóstolo São Paulo, naquela faixa do tempo, aqueles 33 anos em que ele pregou o evangelho de maneira maravilhosa, de maneira que ele mesmo dizia: eu faço questão de pregar com sinais, maravilhas e prodígios, para que a fé das pessoas fique galgadas no poder de Deus e não em palavras persuasivas. Então, homens como Moisés, homens como Enoque, eram homens que tinham assim O apóstolo São Paulo chegou a dizer que ele via face a face. Ele disse: no começo eu via por enigma, mas agora eu vejo face a face. Ele, poucas horas antes de ser decapitado, a Bíblia fala que ele teve um encontro, né? Ele teve um diálogo com Deus, em que Deus disse: olha, daqui a poucas horas vem vem um militar aqui, vem um capitão, esse homem vai te conduzir e você será decapitado. O apóstolo São Paulo já sabia, Deus estava com uma afinação tão grande com ele, naqueles últimos dias de sua vida, praticamente em todo o seu ministério, mas naqueles últimos dias estava mais. O apóstolo São Paulo tinha consciência plena de tudo que estava acontecendo. O próprio Deus informava ele de tudo que estava acontecendo. Ele sabia exatamente o momento de que forma morreria. E outros detalhes: Paulo ficou confinado 2 anos dentro da sua casa, porque ele estava em prisão domiciliar. Ele foi colocado lá para ser esquecido, mas aí foi eleito, foi dito por todas as nações, civilizações da época, que Paulo era o homem mais importante do mundo, mesmo sem poder sair de casa. E ele foi colocado em prisão domiciliar para ser esquecido, e depois que ele fosse esquecido, seria morto mesmo. Mas a situação, Deus o honrou de tal maneira que o apóstolo São Paulo foi considerado o homem mais importante do mundo pela 2ª vez, e agora ele não estava fazendo a sua obra missionária, andando pelas nações, pelas cidades, indo às igrejas de diversas partes. Agora ele foi considerado o homem mais importante do mundo, e isso dentro de sua própria casa. Ele está em prisão domiciliar. Então, o homem, quando está nessa situação, ele tem unção e consagração, e as orações dele, assim como o próprio Jesus Cristo, não tem obstáculo. Ora, determina, e na hora acontece um milagre, no mesmo momento. São milagres que acontecem de maneira instantânea, diante de homens como o próprio Jesus Cristo, de homens como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, né? O profeta Elias mandava descer fogo, e o fogo descia instantaneamente. Era alguém que tinha uma intimidade muito grande com Deus, a ponto que Deus o arrebatou, né? Deus o arrebatou e não o deixou a morte tocar nele. Até hoje, o profeta Elias é vivo, gente. O profeta Elias está numa dimensão celestial, ele está salvo temporariamente, e o corpo dele foi transladado, o corpo dele físico foi transformado em semiglorioso, semigloria, chamado transladação, onde o corpo físico é transladado e é glorificado e fica em semelhança de corpo angelical. A mesma coisa Jesus Cristo, o próprio Jesus também teve o seu corpo dessa mesma forma, e acredita-se, claro, porque para ser arrebatado aos céus tem que ir numa condição de glória. Então o corpo físico é transformado e glorificado.
em semelhança ao corpo dos anjos. Então, homens assim, com esta aproximação com Deus, eles oram e o milagre pode acontecer instantaneamente. Outra forma de você conseguir benefício de Deus, e isso você pode e deve fazer para não retardar, para não atrasar a sua bênção. Gente, bênçãos que você pode receber em uma semana, pode ser que por falta de oração, por falta de método de oração, você leve 10 anos ou talvez nunca receba aquela bênção que você receberia talvez no outro dia. Isso depende da forma como você executa as suas orações. Por exemplo, orações em grupo. Se você constituir pessoas que em comum acordo estão concordados com você sobre um determinado tema e também associar-se a você em oração para buscar esta mesma, lutar por esta mesma causa, então se você ajuntar-se com 2, 3 ou mais, talvez estabelecer um grupo numeroso de 10, 15, 20 pessoas e todas conscientes do objetivo, você formar um grupo, aquelas orações que devem ser de preferência feitas ao mesmo tempo ou por escala. Vamos dizer, 15 pessoas revezam-se entre si em que a cada 6 horas, certo? Vamos dizer assim, tem um revezamento das 15 pessoas, certo? Então, vamos supor assim, é uma forma bem legal. O dia tem 24 horas. Então, se você fizer com que pessoas entrem em intercessão e a cada 40 minutos elas revezem entre si, aquelas 15 pessoas, elas vão conseguir manter o mesmo intuito, o mesmo projeto de oração, a mesma busca, a intercessão vai continuar constante, desde que elas se revezem a cada 40 minutos. O que vai acontecer? No final de 12 horas, no final de 24 horas, aquela oração ela vai continuar, como que diz o termo, ostensiva. Ela vai continuar sendo agressiva àquele problema. Você primeiro tem que ter certeza da causa pela qual você está lutando. Constituir então um grupo que concorde com você e que também tenha um interesse em ver aquele milagre realizado, materializado. Então vocês combinam entre si, revezarem-se em oração. Aí vocês vão estipular o tempo que cada um fica, desde